Eu estou sentindo a presença de Deus. O projeto de Deus tem que continuar na sua vida. Não é agora que você vai parar. Não é agora que você vai desistir. Não é agora que o inimigo vai conseguir parar a sua vida. O projeto de Deus tem que continuar. Glória a Deus, aleluia. Porque Davi já tinha 20 filhos. Uma delas era só uma mulher. 19 homens. Essa foi a morte física. Eu vou resumir. A Bíblia diz que a espada entra na casa de Davi. Lembra que eu falei que ele falou assim: olha, eu vou querer que esse homem paga tudo 4 vezes. Um filho já foi. O segundo filho é Absalão, quando ele se revolta contra o pai, toma o seu reinado. Sabe por que Davi não fez nada? Porque ele estava depressivo. Ele estava num momento difícil. Uma tinha perdido seu filho, outra tinha acabado de pecar. E ele falou assim: olha, o que eu vou falar pro meu filho? Eu não tenho o que falar para o meu filho. Eu não tenho exemplo para dar para o meu filho. Eu vou deixar ele. E a Bíblia diz que Absalão, ele pegou alguns, pegou o cofre, vamos se dizer assim, de Davi, foi lá, vendeu as suas pratas, vendeu os seus ouros, na verdade para adquirir soldados. E todos ficaram contra, ficou um exército contra Davi. E a Bíblia diz que Davi foge de Jerusalém à noite. A Bíblia diz que então acontece uma emboscada que o seu primo Joabe faz, o general da guarda de Davi faz. E nessa emboscada ele faz com que o exército vai para um lado e Absalão vai para outro e vai para uma floresta. Ele tinha um cabelo muito cheio e ele começa a cavalgar. E quando na verdade ele está cavalgando, o galho fica na cabeça dele e deixa ele pendurado. Joabe chega, tira a espada e perfura Absalão. A segunda morte. Irmãos, olha para cá. Aí, chegando o rei Davi e fala assim: olha, rei, o seu filho Absalão está morto. Mas como Davi, ele vai falar assim: quem mandou matar o meu filho? Eu não dei ordem nenhuma para matar o meu filho. Quem é esse que matou o meu filho? É o meu filho. Olha aí, irmão. Quando fala assim: olha, foi o seu general da guarda que matou seu filho. Aí Davi não tinha moral também. Porque quando foi para matar Urias, ele entregou a carta para quem? Para Joabe. Joabe ia falar assim: ó rei, você não tem moral, porque você mandou matar um inocente. Antes de Absalão morrer, ele viu que tinha um homem chamado Aminon, que é filho de Davi também. Ele foi um homem que ele estava crescendo com os hormônios e quis se aproveitar da sua irmã Tamar. A sua irmã Tamar, com um coração bondoso, foi lá e foi preparar lá mel e pão para ele, levar para ele, porque ele mentiu que estava doente. Davi não quis punir Aminon, porque Davi estava sem moral.
Absalão vendo aquilo, ele fala assim: olha, o meu pai não teve moral, de repreender um estuprador. Ele se revolta com aquilo. Um dia ele está andando dentro do palácio e quem que ele encontra? Aminon. Ele fala assim: rapaz, você não podia fazer isso com a nossa irmã. E ele, com aquele jeito cínico, Absalão já era esquentado, pegou, enforcou ele. Chegaram até o rei e falou assim: olha, mataram. Eita Deus, mataram o seu filho. Mataram o seu filho. Eu não tentei matar ninguém. Quem matou meu filho foi o seu outro filho. Mas, irmão, olha para cá. A espada de Deus, quando ela entra, não tem quem tire. Por isso que a Bíblia diz assim: irmãos, tomem cuidado com o que você fala. A nossa palavra tem poder. Davi falou, sim ou não, que ele queria que entregasse 4 vezes mais para aquele inocente. Sim ou não? Sim ou não? Ele falou assim: ó, Natan, que esse homem venha pagar 4 vezes mais. E sabe qual foi a quarta que custou a ele? Foi a sua filha, que perdeu a virgindade e perdeu o direito de ser uma princesa, uma rainha futuramente. Porque ela teve que ficar isolada, porque naquela época era inadmissível, era abominável para os homens. Era abominável, inadmissível. E a Bíblia diz que Davi fica arrasado. Davi já está na sua velhice. Oh, Espírito Santo de Deus, já vou encerrar. A Bíblia diz que Salomão manda chamar todos os seus filhos. Ele começa a abençoar um por um. Abençoa, 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 abençoa. Tamar já não estava mais. Aleluia. Mas ele abençoou todos os filhos dele. Tinha um mais velho, que era para ficar por primogenitura no lugar de Davi. E Davi tem uma coisa interessante que Glória a Deus. eu posso imaginar que Davi chega para Deus e fala assim: Deus, só mais uma vez, ouve o teu servo. Tem gente que acha lindo, Gabriel, Salmos 51, mas não sabe o quanto ele custou para Davi. Glória a Deus. Tem gente que acha lindo, fala assim: nossa, o Salmo 51. Mas ele fala assim: Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero nada. O Senhor pode tirar tudo de mim, tudo de mim. Mas eu sinto falta daquela presença gloriosa. Eu sinto falta daquela presença gloriosa. Quando eu chegava e falava contigo, eu já sentia aquela presença gloriosa, poderosa. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Graças a Deus. E a Bíblia diz assim: olha, que Davi, depois dele abençoar todos, eu posso imaginar ele dizendo assim: Deus, o Senhor é Deus e o Senhor pode tudo. O Senhor pode quebrar protocolo, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Glória. Olha para esse seu servo. Glória. Porque se ele deixasse o primogênito, eles iam, assim que Davi morresse, ele virasse rei, ele ia matar Salomão, ele ia matar também Betsiba. É doído dizer, mas era fruto de prostituição, de adultério. Aí a Bíblia diz que Davi diz assim: ó, Senhor, por favor, ouve esse teu servo.
Salomão ele é o último. Oh, glória. Mas coloca ele como primeiro, só para poupar a vida de Salomão. Para poupar a vida da mãe dele. Eles não teve culpa. A culpa foi minha. Eu era rei. Ela só obedeceu o rei dela. Por isso que ela veio para minha casa. Eles não têm culpa, não deixa eles tomar essa culpa. Coloca Salomão de último para primeiro. É quando eu vejo a Bíblia, eu vejo assim que Jesus dizendo: os últimos serão primeiro. Coisa linda. Ele fala assim: Senhor, por favor, eu nunca te pedi nada. Coloca Salomão em primeiro. E a Bíblia diz que Deus olhou lá do céu e viu graça. E viu alguma coisa em Salomão. A Bíblia não diz se foi com 8 ou 18 anos, mas Salomão ainda era jovem quando ele assumiu o reinado do seu pai. Tanto é que ele fica tão perturbado que ele não consegue nem sentar na cadeira do trono do pai dele. Ele fica preocupado, ele começa na verdade a ver as finanças, ele começa a ver a economia do reinado, só que o reinado está quebrado. Quem lembra que eu falei? Está quebrado. Glória a Deus. Quebradíssimo. Mas ele fala assim: olha, o economista chega nele e fala assim: olha, o seu pai, ele deixou o reinado quebrado, só que ele deixou 1000 bois. Olha, nem para ser vaca, nem para ser, né, um bezerrinho, né? Não, nem para ser vaca. Glória a Deus, aleluia. Não, era boi que estava, sabe na onde, meu Lucinete? No arado. O musgo já estava tudo duro, não prestava nem para churrasco. Isso é extraordinário que Salomão fez, por isso que ele foi o homem mais sábio. Sabe o que ele fez? Jesus. Ele falou assim: ó, junta todos os 1000 bois, leva no monte, aonde Moisés ia, que eu vou dar em sacrifício ao Senhor. Olha para cá, irmão. Ele colocou o seu reinado em risco. Ele colocou o seu povo em risco. E o povo, quando ia levando os bois, falou: opa, hoje vai ter churrasco. O rei vai dar churrasco para nós. Esse rei é muito inteligente. Enquanto o outro falava assim: esse rei é louco. Esse rei é maluco. Só que a Bíblia diz, Gabriel, eu vou já encerrar. Ele diz assim: olha, Senhor, eu vou matar um por um. E foi matando. O monte só via vermelhidão de sangue descendo daquele monte. Aqueles homens ficaram tudo cheios de sangue, os sacerdotes, os pés cheios de sangue. Salomão não ouviu a voz de Deus, eles voltam frustrados, entram no quarto dele, fecha a porta. Quando dá antes da meia-noite, oh Deus poderoso, Glória. Deus fala: Salomão, porque Salomão, uma oração interessante que ele fez, ele fala assim: Deus de meu pai, vê esse seu servo, tão jovem, inexperiente, sem experiência alguma, me dá uma solução para conduzir não o meu, mas o seu povo. Oh, Glória. Louvado seja Deus. Deus viu a sinceridade de Salomão. Deus viu o sacrifício que Salomão fez. Porque de verdade, de riqueza só tinha uns 1000 bois, irmão, Sinete. Não tinha mais nada, o reino estava quebrado. É só ler. E a Bíblia diz que ele deu tudo que restava do reinado dele. Ele volta para casa frustrado, fecha o quarto. Antes da meia-noite, Deus: Salomão, pode me pedir qualquer coisa que eu vou lhe dar. Oh,
Aleluia, Jesus. Meu Deus. Qualquer coisa. Se Deus falou qualquer coisa, olha aqui a Bíblia diz: Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Sim ou não? Glória. Se Salomão pedisse para ser um Deus, um exemplo, Deus ia conceder? Sim. Oh, glória. Se Salomão pede para ser imortal, talvez Salomão estava ouvindo eu pregar e falou: opa, eu aqui, ó, para nunca morrer, para nunca provar a morte. Ele ia lá de trás e falar assim: opa, eu estou aqui, esse aí sou eu. Mas ele falou assim: Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Glória. Esse povo não é meu. Esse reinado não é para mim, mas é para a tua glória. Mas é para a glória do Deus do meu Pai. Oh, Espírito Santo, olha que Ele nos ensina, irmão. Você acha que você fazer um sacrifício para Deus, você na verdade, se você fazer um sacrifício para Deus, você acha que você não vai ter a recompensa dele? Às vezes nós não recebemos, fazendo sacrifício, mas nós não recebemos, porque o nosso coração é duvidoso. Glória. Não é voltado para Ele. Glória. Ele diz assim: esse povo não é meu, esse povo é seu. Glória. Glória. Você é de Deus. E Deus fala assim: Salomão, como você não me pediu riqueza, fama, status, como você não pediu nada, eu vou te dar tudo isso. Olha, Gabriel, eu vou te dar tudo isso e mais um pouco. E até hoje, e nunca haverá homem mais sábio do que Salomão. Deus deu riqueza. Glória. Sabe quem foi o primeiro político da Bíblia? Salomão. Porque quando Davi falou assim: Senhor, eu vou construir uma casa, vou construir um templo, Deus falou assim: não, sua mão é cheia de sangue. Sua mão tem sangue inocente da sua mão, Davi, você não pode não. E aí, para cumprir o que Deus falou, Salomão fazia tanta aliança, tanta política, tanta aliança. Tem gente que acha que ele era um sem vergonha, que ele teve 700 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas, que são 1000 o total. Tem gente que acha que, na verdade, ele era obcecado sexualmente falando. Não! Era aliança! Era política! Para que o reinado dele crescesse. Entendeu ou não? Engraçado é que Salomão ele não ia para frente de guerra. Todo mundo tomava dor dele. Salomão, nós vamos lutar por Israel. O Egito ia lutar por Israel. Outros países iam lutar por Israel. Glória e Salomão nem ia de frente de guerra não, porque ele só era administrador. Então, irmão, olha para cá, o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Quando nós tiver que pedir alguma coisa, que peça com temor e sabedoria. Glória a Deus. Porque Davi, ele era emoção, só que Salomão, ele era razão. Salomão, ele era tão razão que até o jeito dele falar era extremamente educado. Provérbios, Cantares, Eclesiastes nos ensina isso. Glória a Deus. Se você tem um temperamento muito a flor da pele, lê Provérbios. Ele nos ensina uma coisa maravilhosa. Quer pedir algo para Deus? Deus vai te dar, mas pede com sabedoria. Pede com temor. Não é errado você ter uma vaidade de querer algo melhor para a sua vida. Não é errado você querer algo melhor, um poder aquisitivo. Não é errado. Mas que peça com temor e sabedoria para que você possa
sincero. Do que me vale ter toda essa fama se eu não tivesse o temor e a sabedoria do meu Deus? Tem gente que acha que ele perdeu a salvação, mas é só ler o livro de Eclesiastes. Quem acha que ele perdeu a salvação aqui? Tem crente que acha, irmão. Quem acha que ele perdeu a salvação? Olha, versículo 9, a mocidade. Versículo do capítulo 12, a velhice. Versículo 13, vou encerrar. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde o quê? Os seus mandamentos. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Essa é a palavra que Deus nos ensinou nessa noite. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa falar fortemente mais no seu coração. Glória.